Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, edição Areias Vivas, capítulo 6. O título: A pobreza é o pecado maior do mundo. 1. Dizem que o dia 17 de outubro de cada ano é de luta mundial contra a pobreza. Uma hipocrisia do tamanho do mundo é o que é. Então a pobreza pode existir sem que lutemos contra ela todos os dias do ano, até que ela seja erradicada de uma vez por todas? Não é uma indignidade a existência de pobreza e de pobres em massa? Populações e povos inteiros pobres, pior, empobrecidos? Percebo a intenção, aparentemente salutar, que está por trás da criação deste dia, mas não posso alinhar nela. 2. A pobreza em massa estrutural é o pecado maior do mundo. É a maior vergonha da humanidade. Consenti-la, coexistir pacificamente com ela todos os dias, inclusive no dia em que oficialmente se luta contra ela, com discursos e mais discursos, com manifestações de rua e palavras de ordem que o vento leva sem deixar qualquer rasto, é um vômito. Somos um nojo de humanidade quando nos comportamos assim. 3. Por um lado, damos a entender que a pobreza em massa e estrutural é uma realidade evitável, do contrário, não faria sentido lutar contra ela, mas depois conseguimos viver todos os dias, geração após geração, com ela a esmagar-nos e a dizer-nos que não somos humanos, que somos piores do que as feras, que o mundo que dirigimos é pior do que uma selva, que a ordem económico-financeira mundial é uma monstruosidade. 4. E para cúmulo da hipocrisia e da insensatez, ainda nos assanhamos todos, quando os povos empobrecidos do mundo, hoje a esmagadora maioria da humanidade, se insurgem com violência, diretamente ou por interpostos grupos em seu nome, contra esta ordem mundial económico-financeira que os produz em ritmo cada vez mais acelerado, para assim poder continuar a ser o que é a ordem mundial do dinheiro, da riqueza acumulada e concentrada, do império e da religião, com as suas cúpulas dirigentes mentirosas e assassinas, que sem descanso se movimentam a zelar e a promover de forma científica e sem escrúpulos os seus interesses e os seus privilégios. São castas que se fazem servir pelas inteligências mais desenvolvidas, munidas da tecnologia de ponta mais refinada, sempre na vanguarda do progresso e do cientismo sem entranhas de humanidade, com olhos e ouvidos em toda a parte, prontas para detectar e desmantelar qualquer tentativa de conspiração e de levantamento contra elas. 6. Seremos infantis, crédulos, ingênuos, se ainda não percebemos que são estas mesmas castas quem cria dias como o 17 de outubro, ditos de luta contra a pobreza. Elas sabem que assim, mais e melhor, podem descomprimir a raiva e a cólera das populações e dos povos empobrecidos e esvaziar a força de contestação, sublevação das minorias lúcidas, de sinal contrário a elas, minorias solidárias, generosas e militantes, ainda que quase sempre ingênuas e crédulas politicamente. 6. O dia de luta contra a pobreza foi criado, ou pelo menos é tolerado por essas castas, assim como outros dias de luta contra outros males que elas produzem impunemente no planeta, para que as minorias de sinal contrário a elas, solidárias, generosas e militantes, esvaziem ingenuamente a sua potência conspirativa em manifestações autorizadas, muito gritadas ou silenciosas, mas totalmente estéreis,
todas muito bem controladas, vigiadas pela polícia, e suas inúmeras câmaras de vigilância instaladas em pontos estratégicos pelos satélites que filmam e gravam todos os movimentos dos formigueiros humanos que são hoje as nossas grandes cidades, nas quais já não há espaços para conspirar a sério e com resultados visíveis. 7. Os pobres continuarão aí, depois de tudo passar, cada vez em maior número, milhares de milhões, e os ricos continuarão aí, cada vez mais ricos, e em número cada vez mais reduzido e concentrado, por isso cada vez mais poderosos. E esta sua perversa ordem mundial do dinheiro, do império, poder e do templo, dirigida por essas castas que não abdicam 1 milímetro dos seus privilégios e dos seus postos de comando, como se desde toda a eternidade tivessem sido escolhidas por Deus para providencialmente dirigirem a história, prosseguirá aí cada vez mais reforçada, até porque os seus dirigentes não olham a meios para garantirem ao seu incondicional serviço e ao serviço dos seus interesses o que de melhor houver no planeta em inteligência, em cientismo, em desenvolvimento físico e tecnológico, em gestão e em utilização de recursos humanos e outros. 8. Vejam como pagam milhões e milhões por uns putos ingênuos e ambiciosos que se revelam especialmente dotados para o futebol nacional e internacional. Sem eles, como haveriam as castas dirigentes de manter entretidas, alienadas as multidões e os povos empobrecidos do mundo? Vejam como pagam milhões a treinadores que se revelam especialmente dotados para tirar partido desses putos. Como pagam milhões a banqueiros que se revelam incondicionais servidores adoradores do dinheiro. Como pagam milhões a economistas e a universidades católicas que se digam que desenvolvam teorias económicas que deem toda a primazia ao dinheiro e ignorem por completo as pessoas e os povos. Como pagam milhões a cientistas que investiguem medicamentos para as suas indústrias farmacêuticas e para supérfluos cosméticos de todo o tipo, que nenhum governo nacional do mundo hoje controla e cada vez menos poderá controlar. Como pagam milhões a fabricadores de armamento sofisticadíssimo. Como pagam milhões a publicitários de primeira água que convertam as populações e os povos do mundo, incluídos os próprios milhares de milhões de empobrecidos, em consumidores compulsivos. E até como pagam milhões para que as religiões mais esotéricas e mais estupidificantes proliferem em todo o lado, especialmente entre as populações da pobreza e entre os povos empobrecidos do mundo. 9. Esta é a cruel realidade do nosso mundo, integrado pela perversa ordem mundial do dinheiro, do império e do templo, que de tão poderosa e organizada e vigiada até se dá ao luxo de organizar um dia de luta contra a pobreza, quando é ela que de forma cientificamente programada produz a pobreza em massa e os povos empobrecidos em número hoje verdadeiramente assustador, verdadeiramente apocalíptico. Ou perdemos de vez a ingenuidade, ou acabamos todos a colaborar como baratas tontas com esta perversa ordem mundial, quando mais pensamos que estamos a lutar contra ela. 10. Felizmente, Jesus, o de Nazaré, não é por aí que vai. A ingenuidade não morou nunca, não mora nunca no seu corpo. Por isso ele é a luz do mundo, que revela para todo sempre, a cada geração que nele nasce, que a ordem mundial do dinheiro, do templo e do império é um perverso organizado e em ação contínua dia e noite. É uma ordem que tem por pai a mentira e é assassina genocida desde o princípio. Deixar-se seduzir por ela e pelas suas propostas e passar a trabalhar para ela é entrar num processo de descriação como seres humanos e tornarmos-nos coisa, besta, monstro. Uns mais, outros menos. 11.
o pecado que mata e desumaniza, é simplesmente este modo não jesuânico de ser e de viver. Ora, com o perverso constitutivamente mentiroso e assassino não há cooperação possível. Ou renunciamos sempre a ir por aí, ou tornamo-nos cúmplices de todos os crimes que ele comete e nunca mais nos chegaremos a encontrar a nós próprios. Perdemos o norte, dirige-nos outro vento, outro sopro, outro espírito que não o de Jesus. E não chega nunca a desenvolver-se em nós a dimensão jesuânica, a única, que nos faz verdadeiramente humanos, com entranhas de humanidade, mulheres e homens da mesma estatura de Jesus, por isso, nos antípodas das castas que continuam a dirigir o mundo. Muito menos chegamos a ser conspiradores dia e noite contra a sua perversa ordem mundial. 12. Utopia, sermos mulheres e homens da estatura de Jesus. Sonho irrealizável. As castas e os seus publicitários todos querem convencer-nos de que sim, porque sabem que quando acreditarmos na boa notícia de Deus vivo, no Evangelho vivo que é Jesus o de Nazaré, e não mais na sua publicidade mentirosa e assassina, o seu domínio sobre o planeta passará a ter os dias contados. Será que queremos verdadeiramente ser mulheres, homens da mesma estatura de Jesus? É a única coisa necessária. É a melhor parte que poderemos escolher. Mas para entrarmos por essa porta estreita que conduz à vida, adverte-nos o próprio Jesus, a luz do mundo. Convertam-se, isto é, mudem de Deus e de ideologia, e acreditem neste Evangelho, nesta boa notícia que a minha vida histórica vos dá. Depois, caminhem comigo todos os dias e prossigam as mesmas causas que eu. Estamos dispostos. Por mim, é o que mais quero. E vocês? 2007, outubro 17. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.